Não vou a lugar algum. Sem o Senhor, não vivo mais. Tudo que eu sou, tudo que um dia sonhei ser, isso tudo está ligado ao Senhor. Não acredito em notícias, mas eu creio no teu poder. Aplaude Ele, aplaude, amém, amém. Aplaude a Deus por esse grupo ungido de louvor, aplaude esses filhos lindos, ungidos. Santo é teu nome, ó Deus, bendita a tua palavra. Podemos sentar, queridos, paz do Senhor Jesus seja com vocês. Glória a Deus. Domingo a pastora de vocês pregou aqui sobre que arrebentou pelos elogios que vocês me mandaram. E vocês acham que estão ajudando ela assim, porque aí que eu fico inseguro e não vou pôr ela mais a pregar tão cedo para não perder meu emprego. Amém. Domingo eu vou estar anunciando para vocês. Esse domingo vamos falar sobre necessidade de recebermos muito poder. Vai ser muito importante. E vou anunciar um outro tipo de campanha. Uma nova série que nós vamos aprender, a série Os Sonhos de Deus. Vai ser uma série. Vou te dar os títulos disso domingo. O que são os sonhos ligados aos patriarcas, a nós. E cada domingo vamos viver um desses sonhos de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes, no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da palavra de hoje, o Senhor sempre foi a nossa força, mas subtítulo, quem é este é maiúsculo que tem te ajudado? Jeremias, num determinado momento, ele recebeu informação do Senhor, mas ele recebeu pela fé. Não foi visão que ele teve como os outros profetas. Então ele ainda tinha certas dúvidas sobre a informação. E essa informação envolvia que, apesar do inimigo estar invadindo Israel, Jerusalém, Jeremias deveria comprar terreno. Não faz sentido. Mas aí, de repente, em Jeremias 32:8, deixa eu ler isso rapidamente para você. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo. Então ele termina dizendo, então entendi que isso era a palavra do Senhor. Jeremias não sabia, pela fé, mas ele não tinha certeza, que quando ele declarou que ele compraria esse terreno, ele estava agindo pelas forças, pelas orientações de Deus. Ao que nos remete isso hoje? Quanta coisa na vida nós fizemos e acertamos, e não caiu a nossa ficha que era Deus que estava nos ajudando. Quantas decisões tomamos certas. A gente só fala sobre a decisão errada que Deus vai corrigir. Falemos sobre as decisões boas que você tomou, aquela boa venda que você soube se apresentar, soube apresentar o produto, e você não sabia que era Deus que estava te ajudando. Quantas coisas na nossa vida. Queridos, Deus fala em Romanos que Ele vê as coisas que não são como se já fossem. Quantas coisas da época que você era do mundo, que você acertou, e você não sabia que pela presciência de Deus, sabendo que um dia você vai estar aqui, Ele foi lá e te ajudou, te guardou. Quantas coisas. Eu era criança, eu não tinha medo de morrer. Era impressionante. Quando a bomba de Israel caía em cima da gente, eu estava com gin na mão para beber, para andar na rua, não estava nem aí. E todo mundo ficava estarrecido comigo, porque eu ia para a rua, porque eu não aguentava ficar me escondendo embaixo da terra lá. E eu pensava comigo, Deus tem plano comigo, imagina se eu vou morrer por causa de um míssil idiota. E não me pegava mesmo, e tem lugar que eu estava, era só o míssil cair ali. Aconteceu 3 vezes esse tipo de gracinha. Brincadeira sem graça dos demônios. Nunca pegou. E olha, eu era do mundo. Eu nem sabia qual Deus era esse. Um dia um amigo meu, assim, amiguinho, me falou, um dia você vai morar lá onde tua mãe vive, você vai conhecer ela, você vai servir a Deus. O cara, com saci no corpo, profetizou para mim. E eu não sabia nem quem que estava falando, mas eu falei, deve ser. Queridos, quanta coisa na nossa vida aconteceu boa. E nós não sabíamos que era Deus. Quantas vezes Deus te usou e você achou que era você? Eu vou destrinchar isso de uma forma
vou te revelar algo sobre o personagem Davi que me impressiona. Eu dei uma pincelada só uma frase do que eu vou te pregar aqui. Eu dei uma pincelada no domingo, nós vamos destrinchar. Davi foi tido jovem, nunca foi discipulado, pastoreado, ensinado. Sempre foi tido como aquele menino que para nada serve, põe ele para cuidar do rebanho. E aí Deus se afeiçoa dele, porque Davi deu indícios de se tornar um homem de Deus. Então Deus já abraçou ele já de criança. E Davi foi crescendo sem mentoria. Não tinha um discipulador falando, olha Davi, isso está acontecendo por causa que Deus fez isto ou aquilo, profetizou, nada disso. E Davi embarcou nessa de começar a ter muitas conquistas. E ele começou a achar que era ele. E o tempo foi provando para Davi que não era bem assim. A verdadeira equação das vitórias de Davi, ele descobriu que Deus tem um filho. Ele não sabia disso. E tudo isso vamos ver na Bíblia. E ele viu que já que Deus tem o filho, tudo que Davi estava declarando na terra, na verdade, era declarado sobre o filho. Deus declarando para o filho que é o verdadeiro Senhor de Davi. Começou a cair a ficha de Davi, que todas as conquistas dele eram porque ele está dando a vida dele para este filho, como eu e você hoje. Nós demos a vida para o Senhor Jesus, todas as conquistas que estão abrigadas nele, nós vamos viver aqui, dá glória a Deus por isso. Davi começa com uma declaração. Davi, quando ele foi para a guerra, os maiorais dele, que eram valentes, se tornaram os generais do exército dele. Eles quiseram fazer uma bandeira, foi um mimo deles para Davi. E pegaram uma bandeira branca e colocaram o rosto estampado de um leão nela, desenhado. E passaram a falar, é o leão da tribo de Judá. Por quê? Vamos voltar para o medieval. Porque o leão era conhecido como o que domina a selva no caso é o Oriente Médio. E tinha muito desse título, rugiu o leão que não temerá. Então eles usavam para Davi. Então eles fizeram essa bandeira, na verdade não foi Davi que fez, foram eles. E eles passaram a ir para as guerras com essa bandeira dizendo, Davi chegou aqui, nosso rei, hein? O leão. Davi começou a entender que esse leão da tribo de Judá é ele mesmo. E começou a fazer declarações, nada de errado. Mas ele foi amadurecendo. Uma das declarações é sob debaixo dos meus pés. Davi declarava isso, olha, Deus me colocou o mundo, que é o mundo de então, e é verdade, debaixo dos meus pés. Parabéns, Davi, não errou. Em 2 Samuel 22, se quiser abrir a tua Bíblia, a minha já está, vamos lá, 2 Samuel 22. Nós vamos ler o versículo 1 e o 38 e 39. Vamos lá. Esta Bíblia é nova, estamos ensinando as folhas. Vamos lá. Falou Davi, 2 Samuel 22, 1. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então Davi, em forma de gratidão a Deus, está expressando que Deus lhe deu vitória sobre todos. E aí ele usa o termo no 38 e 39, olha o que ele diz. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. Não errou, verdade, é fato. Davi chegava numa cidade, país, não importa. Chegou ali, o povo já saía ajoelhado tudo para ele, entregando as armas. Queremos paz. Porém, de repente, Davi tem uma visão. Quando? Quando está mais maduro. Por que a razão dessa palavra, pastor? Para te amadurecer. Satanás vai querer muito te convencer por A mais B que Deus não está com você. Que você está com esses problemas, dane-se, está por conta. Entenda que Deus é a tua vitória. Deus está agindo por trás das tuas orações. Ele está pondo palavras na tua boca, o que orar, o que pedir. Recentemente, eu acho que foi esses dias, estava em cima da moto aqui, terça, vindo para cá para pregar,
eu me vi liberando decretos. Aí em seguida fiz lá, mandei para todo mundo. Fiz aqui a oração. Eu sabia que não saiu de mim aquilo. Aquilo foi um relâmpago de Deus. Quantos testemunhos vieram até agora? O próximo testemunho é teu. De gente, pastor, olha aqui, olha a casa que não vendia com problema, não sei o que. Liberou. Olha meu marido com pelvis quebrada, olha, colou. Então, estamos vendo. Só que você vai amadurecer. Você vai entender que Deus não é como a gente. Ele não tem montanha-russa emocional. Hoje ele está de mal, ele some da tua vida. Depois de amanhã ele está tão feliz, ele te deu todo o poder que ele tem para você usar conforme. Deus não é como a gente. Deus vê lá na frente. Quando você acha que é fraco, Deus diz, você agora que é forte. Quando você acha que está por conta, Deus diz, é agora que eu estou com as tuas mãos. Quando te criticam, Deus está dizendo, agora que eu vou fazer acontecer na tua vida. Os teus oráculos, a maneira como você vai andar com Deus, não depende do que você sente, vê ou ouve de terceiros. Está me entendendo? Se conecta ao Senhor. Davi, de repente, tem uma visão. Em Salmo 110, versículo 1, Deus dá, o Pai Celestial, dá uma visão para Davi. Para dizer, Davi, eu tenho um filho. Ele chama Jesus, Ele é teu Senhor de verdade. E na verdade, o mundo eu coloquei debaixo dos pés dEle. Quantos dão glória a Deus aqui? Mas porque você é dEle, tudo está sujeito aos teus pés. Em Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Pela primeira vez, Davi tem uma visão e descobre que o Pai Celestial não é sozinho. Tem um filho e é o Senhor de Davi. Disse Adonai, o Pai, ao meu Senhor, o Senhor que é meu, ao filho dele. E o que ele falou para ele? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Caiu a ficha de Davi, não é os meus pés, é os pés dele. Por isso que eu estou tendo vitória aqui embaixo. Aplaude a Deus, aplaude. Você precisa entender que as promessas que Deus te deu não são montanha-russa. Ele te deu embasado no Filho Jesus. Tudo que você tem para receber de Deus, isso foi conquistado na cruz do Calvário, foi selado com sangue. Você não pode mais oscilar na tua fé. Quantos dizem glória a Deus aqui? Davi descobriu, eu tenho um Senhor. É aos pés dele, por isso que eu estou, o reflexo dele aqui embaixo. Outra coisa que é impressionante, ele fala, se me submeteram os povos. Davi dizia, se me submeteram os povos. Só que ele tem em Salmos capítulo 2, versículos 7 e 8, abre lá. Davi viu Deus fazendo um decreto. E Davi dizia o tempo todo, Deus me submeteu os povos. É verdade. O Oriente Médio inteiro, que é o mundo de então, ficou debaixo do pé de Davi. Só que Davi não sabia, até que ele teve uma visão. E ele ouviu um decreto. E no decreto caiu a ficha dele. Em Salmo 2, 7 e 8, eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele está vendo o pai falando para o filho dele. Pede-me e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Dá glória a Deus bem forte aqui. A ficha de Davi caiu que não é ele que submeteu os povos. Não é o regime militar que ele criou. Não são os indomáveis que estão à volta dele. Não é a força do braço dele, não. Ele descobriu que Deus tinha submetido o Oriente Médio ao filho dele. Como eu sirvo o meu Senhor, que é o filho dele, então ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ninguém vos fará dano algum. Não foi o que o Senhor falou? No mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Aplaude, ele aplaude. Em Hebreus capítulo 1, esse eu quero ler rapidamente. O amado Espírito Santo, usando o apóstolo, tenho certeza que foi Paulo que escreveu Hebreus, essa é a linguagem dele, o idioma dele. Usando o apóstolo, que para mim é Paulo, ele reflete isso, ele afirma isso. Em Hebreus 11, 1 a 6, fala assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, esse que Davi descobriu, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor desta glória do Pai. 4,
tendo se tornado tão superior aos anjos, quer dizer, nasceu menor do que os seres humanos, se tornou superior a tudo e a todos, herdou mais nome, o nome mais excelente do que todos. E aí de repente no 5, pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele disse isso por filho Jesus, eu lhe serei por pai, ele me será por filho, e todos os anjos o adorem. Capítulo 2, versículos 6 e 7, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Então começa a falar que para o Senhor Jesus é que foi sujeito tudo, e por isso que você tem muito mais poder nas costas do que está pensando. Queridos, tem crente que entra em reunião cabisbaixo, já entra cabisbaixo. Você é o crente, você é o filho, a filha de Deus, está entrando com essa cara. Uma vez um me falou, lá dentro só tem tubarões. E o que é um tubarão perto de um filho de Deus? O que é tubarão? Ah, não, é banqueiro, é não sei o quê. E o que são esses perto de Jesus Cristo que é teu Senhor? Ele vai entrar com você na reunião. Não, porque não sei o quê, eu estava entre as feras. Tem fera mais indomável do que o teu Senhor? Que desbancou o inferno inteiro sem um intercessor nas costas. Aplaude, ele está aqui. Tudo está sujeito a ele. Outra coisa, queridos, era muito inexplicável. Davi mesmo não sabia explicar. Porque a regra dizia que tem que ser da tribo de tal de Levi. Uma tribo, tem 12, uma delas chama Levi, pronto, a tribo. Essa pode mexer nas ofertas, pode entrar no tabernáculo. E Davi viu que ele não era dessa tribo, ele era de Judá. E ele viu que ele entrava lá, fazia sacrifício, punha roupa sacerdotal que não é dele. Além dele não morrer, porque quem fizesse isso e não fosse dessa tribo, saía leproso, tinha sentença de morte. Davi, além de nunca morrer, ele percebeu que Deus atendia ele. Davi não entendia esse fenômeno. Como Satanás quer te limitar hoje. Tem coisa que Deus quer pôr na tua boca para você orar, pedir, declarar. Não, isso não é minha alçada. Davi não sabia o porquê, até que teve uma visão. E na visão que Davi teve em Salmo 110:4, foi Davi que falou essas palavras. Em Salmo 110:4, Deus falou, Davi, olhem queridos, conheçam o perfil de um Deus que é minucioso na formação do caráter de cada um de nós. Dá para dar glória a Deus aqui? Olha o Pai Celestial formando o caráter do seu filho Davi. Aí ele tem uma visão, e na visão ele escreve ela em Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Aí ele viu o pai falando para o filhinho dele, Jesus. Tu és sacerdote para sempre, segundo até aquele Melquisedeque que veio do céu, que falou para Abraão, você vai ter um herdeiro. E esse filho, que falando de Jesus, ele é sacerdote. Davi viu, então esse filho do pai que é meu Senhor, ele é sacerdote para sempre. E por isso que eu estou fazendo oferta, estou orando e Deus me atende, eu não estou precisando de intermediário nenhum. Dá para dar glória a Deus aqui? Em Hebreus 10, 19 e 20, fala para nós o mesmo. Tende, irmãos, pois intrepidez para entrar no santíssimo lugar, diante do Pai Celestial, na sala do trono. Olha o que ele fala aqui. Hebreus 10, 19. E como que entramos no santíssimo lugar? Pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que ele consagrou pela sua carne quando morreu na cruz. Davi, você sabe por que você ora e eu te atendo? Não precisa de intermediário. Esse demônio não vai sair, por quê? Porque eu liguei o celular do pastor, está desligado. Davi não caía nessa, Davi ia dizer, é comigo mesmo. Dá para dar glória a Deus? Davi via a enfermidade e vem aqui. Mas não tem sacerdote. E eu preciso de sacerdote para quê? Só que ele não sabia por que disso. Então ele ia lá, ele fazia as ofertas dele, perguntava, uma vez pegou a estola sacerdotal, em 1 Samuel 30, perguntou, Deus deu com precisão detalhes de resposta. Mas o sacerdote estava do lado dele, Abiatar, ele falou, não, dá para mim, eu resolvo. Olha que lindo. Mas aonde foi inaugurado isso? Na terra foi com o Senhor Jesus. Ele pegou 12, que não eram da tribo de Levi,
E os fariseus com muito ódio. Os teus aí não jejuam quando tinham que jejuar, não obedecem à lei. Sábado tem que dar uma de vagabundo, não fazer nada, eles trabalham em dobro. O Senhor Jesus falou, e nenhuma praga pega neles, inclusive. Porque o Senhor deles está aqui. E o Senhor deles é sacerdote para sempre e não precisa ser de nenhuma tribo aí de Levi. Aplaude a Deus, aplaude. Não há restrições. Não há restrições para você. Aí Davi falava outro termo. Leão, diga comigo, leão da tribo de Judá. Davi dizia, eu venho da tribo de Judá e eu sou o leão que está... Porque ele acreditou nisso e parabéns para ele. Deus não quer você acreditando que você é um tranqueira, uma idiota. Deus quer que você acredite que é uma valente, um valente. É para isso que Deus te enviou. Não te enviei eu, conquiste. Então Davi, Deus amava a fúria de Davi. Mas Davi falava, eu sou o leão da tribo de Judá. Ele estava feliz com esse título, e está certo ele. Bonito isso. Só que tem uma coisa a mais. Antigamente, quando uma nação era invadida por outra com muita injustiça, um rei ia lá, invadia outro, com injustiça. A nação que perdeu a batalha, mandava mensageiros para quem? Para o resgatador, para o remidor. Quem que iam procurar? Davi. Olha, prometemos impostos, submetemos nossa vida a ti, eternamente pagaremos impostos. Livra-nos do inimigo cruel. Davi dizia, bem feito, para já. Então Davi dizia, o leão da tribo de Judá está chegando aí. E ele libertava aquela nação. Davi libertava as vidas. E sabe quanto ele cobrava de imposto? Pasme, Davi era bíblico, o dízimo. Ele aprendeu com Abraão e Melquisedeque. Ele viu que Abraão deu o dízimo, porque Abraão falou, eu me sujeito a ti, Melquisedeque. A prova disso, dou o dízimo. Como fala em Hebreus, o menor é abençoado pelo maior. Então eu te dou o dízimo. Davi falava, quero o dízimo. Olha que bonito. Então as nações que Davi dominava, todo ano mandavam o dízimo de tudo que entrava para Davi. Olha que lindo. Por muito tempo Davi era o remidor, o resgatador, o leão da tribo de Judá, o que liberta as vidas, o que age com justiça. O mais lindo ele descobriu. Olha que lindo isso. Davi descobre em Salmo 76, Salmo 78, ele fala de si próprio. E ele fala, olha, Deus escolheu o leão da tribo de Judá, eu. Bonito isso. Salmo 78, 68 a 70. Davi falando de Deus. Escolheu antes a tribo de Judá. Então ele fala, Deus, antes das outras tribos, escolheu a de Judá. Para não dizer moi, eu. O Monte Sião, que é o monte onde Davi estava sentado lá. Aquela fortaleza que ele pegou dos gigantes jebuseus, tornou a cidade de Sião, monte fortaleza, e nela tinha o tabernáculo, que era a tenda com a presença de Deus, a arca ali. Então ele dizia, aqui está o lugar da morada de Deus, aqui impenetrável. Então Davi diz, vou repetir, falando de Deus, escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Ele fala, eu sou o leão da tribo de Judá, e foi Deus que me escolheu, e quero ver quem vai me remover daqui. Não é lindo isso? Quem é o leão da tribo de Judá? Da onde que veio o Senhor Jesus? De qual tribo? O que fala em Apocalipse 5, versículo 5 mesmo? Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Mais uma vez ele descobre, Davi, não é você o leão da tribo de Judá, é o meu filho, é teu Senhor. Mas é bom que você seja leão em Judá, porque você é dele. Quantos deram a vida para o Senhor Jesus Cristo aqui? Então a minha Bíblia diz que o justo é tão ousado como o leão. Fala que os mundanos fogem sem que ninguém os persiga. Mas o justo se sente tão ousado como o filho de leão. Eu estudei no original, isso Casa Firme não existia ainda, eu estudei no original. No original fala que quando o leão arma as patas e olha de uma montanha elevada para ver, para achar uma presa, o filhote entra por trás dele, por trás da pata,
e faz o mesmo formato do pai. O macho, porque já está com o instinto de caça igual ao pai. Então ele quer seguir. Tudo bem que mais é a mãe que caça, mas tem esse gesto que acontece esporadicamente. Esse gesto, Deus toma ele e diz, assim como esse leãozinho ficou debaixo das patas do pai dele, atrás da caça, olhando para, não tem medo de nada que vê pela frente, assim são os que são do meu filho Jesus. Quem é do Senhor Jesus aqui? Aplaude ele, aplaude. Davi descobriu isso. O que isso nos conduz, queridos? Não há restrições. Deus é na tua vida muito mais do que você está imaginando. E Deus não está na tua vida só no fracasso, não. Ele está nas vitórias também. Tudo que você está decidindo e tem dado certo, o Senhor tem te ajudado. E coisas maiores Ele fará. Nós, para terminar, nós conciliamos muito a Deus as pragas que os homens lançam nas costas da gente. Eu contei isso no meu livro, num dos livros, eu acho que Pai, Filho e Espírito Santo, quem deles você conhece. Eu transportei para Deus Pai o que meu pai humano fez comigo. Que quando mais precisei dele, ele me acorda numa madrugada, me diz que ele vai fazer uma viagem, mas que ele vai para a Arábia Saudita e logo ali, vai me trazer TV colorida. Na época não existia, só tinha preto e branco, não sabia nem a diferença. E eu não entendi nada, mas para que TV colorida? Ele sumiu. Então, eu trazia isso para Deus Pai, no início. Aí eu desviei 2 vezes, porque Deus aparentemente não me ajudava financeiramente. Eu acabava no mundo outra vez. Está no meu livro, Pai e Filho, sim. Então, eu falava a Deus, o Senhor age igual a Ele, os dois são iguais. Aí eu voltava para o mundo. E quando voltava para o mundo, minha vida virava um verdadeiro inferno. Eu descobria que eu estava muito bem e não sabia. Quando caía no colo, nas patas de Satanás, é que eu percebia o que era ruim mesmo. Mas nós transportamos para Deus. Um namorado que abandona a namorada, ela transporta para Deus. Deus não me ama, me rejeitou. Não, Deus não te rejeitou. Deus está nas decisões fracas e fortes da tua vida. Como Ele ensinou Davi em toda a trajetória dele. Deus está em toda a tua formação. Dá glória a Deus aqui. A namorada, o marido que me abandonou, a esposa que me abandonou, o chefe que me prometeu promoção e no dia me mandou embora, a venda que eu me matei para fazer e as comissões estão caindo no bolso da rival. Deixa eu te falar algo, nunca mais transfira para Deus fracassos políticos, corrupção ativa na nação, noticiários. Nunca mais transporte para Deus. O teu Deus não é fajuto. O teu Deus não é mesquinho. O teu Deus não é um ser humaninho que está aqui na flauta emocional para ver o que Ele faz com você. O teu Deus, para fazer todo o plano que Ele arquitetou para a tua vida, Ele planejou primeiro em Jesus Cristo. E Jesus Cristo que conquistou tudo por você, através dele que a luz do Pai refletiu sobre você. Vou repetir, você está diante do Pai, o Pai diz, eu vou fazer tudo isso na tua vida, mas deixa eu te falar algo, tem um trampolim. O Senhor falou, eu sou o caminho, o Pai não chega a ninguém se não é por mim. Então o Pai bate no Filho e do Filho vai tudo aquilo para você. Ou seja, as promessas de Deus na tua vida são muito mais sólidas e sóbrias do que você está imaginando. Por isso, queridos, nossa fé não vai estar mais em alto e baixo. Quem dá glória a Deus bem forte? Não dependemos de notícias para saber o que vai ser da nossa vida amanhã. Quem dá glória a Deus aqui? Nenhum diagnóstico humano vai superar o que a palavra de Deus diz. Quem dá glória a Deus aqui? Por isso que eu te disse que o subtítulo era este. Quem é este com E maiúsculo, que tem te ajudado? Como se chama? Me fala o nome dele aqui. Aplaude ele, aplaude em nome de Jesus Cristo, amém. Quantos querem entregar sua vida inteira nas mãos dele? Apaga todas as luzes, aí em casa põe a mão no teu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, diante da tua palavra, mais uma vez me constranjo. Peço perdão. Se de alguma forma confundi o Senhor com fracassos de homens, se permitir
que a minha fé minguasse mediante notícias. Diga para ele: eu peço perdão se dei mais crédito ao que o mundo me mostra do que aquilo que o Senhor já fez por mim. Pai Celestial, eu peço perdão se confundi o Senhor com pais humanos, com protetores humanos, mas eu estou de volta. Toda a minha confiança está em Ti. Tudo que eu sou te pertence. A minha decisão está tomada. Eu confio no Senhor. Eu creio na Tua palavra. Tomei a minha decisão irrevogável. Toda a minha vida será regida, conduzida por aquilo que o Senhor diz. Agora você vai falar com a pessoa mais terna da tua vida, o amado Espírito Santo. Diga para ele: amado Espírito Santo, eu peço perdão se confundi o Senhor, se por causa de certos rumores, notícias, pensamentos, se abortei a nossa comunhão. Peço perdão se deixei passar um dia sequer sem orar, sem estar na Tua presença. Mas eu estou de volta. Conduza-me. O Senhor possuiu Davi, meu pai da fé, e levou ele em triunfo. Faz o mesmo comigo. Eu entrego a minha vida inteira para Ti. Pode me esperar no quarto da oração. Eu estarei lá. Diga esta frase: eu renuncio todas as informações que envenenaram a minha confiança em Deus. Eu rejeito todo pensamento mau e me aproprio da glória de Deus sobre a minha vida. O Senhor que fez esta obra com meu pai Davi é o mesmo que hoje conduz a minha vida em triunfo. O seu nome é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. 3 minutos para você orar. Fale com teu Pai Celestial, rasga teu coração. Pede perdão a Ele pelo tempo que você desconfiou dEle. Pede perdão pelos pecados que estão te afastando dEle. Pede perdão pelo tempo desperdiçado. Tantos pensamentos desperdiçados. Pede para o Pai levantar você. Agradece o Pai dele ser tão profundo na tua vida, como fez com Davi. Fala para ele fazer contigo. Oh Espírito, ouve a oração do teu povo, oh Deus. Levanta esse povo para coisas grandes. Ergue eles, Pai Santo, muda a vida deles. Prepara eles para o avivamento que vai chegar. Torna eles esses guerreiros de linha de frente. O Senhor ontem me disse na oração que tinha o nome de cada um deles diante de Ti, e que nenhum deles seria esquecido. Glorifica o Teu Santo Filho Jesus neste lugar. Flua Espírito, flua, flua, flua. Flua nos corações. Apaga da mente dos Teus filhos todo o pensamento que lhes faz mal. Oh Espírito Santo, 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 Santo. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória.
Canta isso, canta. Manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Deixa Deus te curar. Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. O que eu tenho na minha mão? Como sempre fazemos, nós te queridos, pedimos que a tua nós glória vamos por venha. 2, 3 louvores. Se você precisar ir embora, vai em paz para a tua casa. Você já foi abençoado, abençoada. Podendo ficar, nem que seja por um minuto, vai ser muito bom. Vamos orar um pouco, queridos. 2, 3 louvores, estamos encerrando aqui. Se puder ficar outra vez, eu insisto com você, para você orar, pôr em prática o que acabamos de pregar aqui hoje.